Capítulo 70. Você conseguiu mesmo, murmurou Anren, olhando boquiaberta conforme os 13 mortais se chocavam contra as linhas de Yberne e os gritos começaram. Corpos caíram diante do trio, corpos foram deixados para trás, alguns eram apenas cascas envoltas em armaduras. Drenados pelo entalhador e por Striga. Outros fugiram do que viram em Briaches, o rosto de seus medos mais profundos. Rhys ainda sorria para mim quando estendeu a mão na direção do exército de Yberne, agora tentando se ajustar ao caos deflagrado. Ele apontou os dedos. Poder da cor de obsidiana irrompeu de meu parceiro. Uma parte enorme do exército de Yberne simplesmente virou fumaça. Fumaça vermelha e partículas de metal flutuavam onde o exército estivera. Rhys ofegou, os olhos um pouco selvagens. O golpe fora bem colocado. Dividira o exército em dois. Asriel liberou uma segunda explosão, luz azul se chocou contra o flanco agora exposto, afastando-os ainda mais. Os ilirianos avançarão. Aquele fora o sinal de Rhys. Eles dispararam dos céus no momento que uma legião de Yberne subiu, fervilhando com coisas como o éter, escondidas entre as fileiras. Sifões se acenderão, erguendo escudos, e os ilirianos dispararam flechas com precisão mortal. Mas a legião do éter estava bem preparada. Quando responderam com uma saraivada própria. Flechas de freixo, mas com pontas de pedra, envolvidas em veneno feérico. Mesmo com o antídoto de Noan nas veias de nossos soldados, ele não se estendia à magia e não servia de defesa contra a própria pedra. Flechas de veneno feérico perfuraram escudos de sifões tão facilmente quanto se fossem manteiga. O rei tinha aprimorado seu arsenal. Alguns ilirianos caíram rapidamente. Os demais perceberam a ameaça e usaram os escudos de metal, soltando-os das costas. Em terra, os soldados de Tarquin, Helion e Calias começaram a atacar. Yberne liberou os cães, e outras bestas. Quando aqueles dois lados avançaram um contra o outro. Rhys lançou outra explosão, seguida por uma onda de poder de Tarquin, dividindo e afastando as fileiras de Yberne em grupos irregulares. E em meio a tudo isso, Briaches. Eu só conseguia distinguir um borrão de garras e presas e asas e músculos em constante mudança, movendo-se e girando dentro daquela nuvem escura que golpeava e sufocava. Sangue jorrava de onde quer que a nuvem se chocasse contra soldados, que gritavam. Alguns pareciam morrer de puro terror. O entalhador de ossos lutava perto de Briaches. Nenhuma arma à vista além de uma cimitarra de marfim de osso na mão daquele macho. Ele golpeava com a arma diante do corpo, como se capinasse trigo. Soldados caíam mortos diante do entalhador atingidos por um simples golpe. Mesmo aquele corpo feérico não conseguia conter o poder letal, sufocá-lo. Yberne fugia diante do entalhador. Diante da tecelã. Pois, do outro lado do entalhador, deixando cascas de corpos ao encalço. Striga dilacerava Yberne em um emaranhado de cabelos pretos e braços e pernas brancos. Nossos próprios soldados, ainda bem, não hesitaram ao vê-los correr contra as linhas inimigas. E vociferei uma ordem por aquele laço bifurcado que agora me unia ao entalhador e a Briaches, lembrando-os, entre dentes, que nossos soldados não deviam ser feridos. Apenas Yberne e os aliados. Os dois se irritaram com a ordem, puxando a coleira. Reuni cada gota de noite e luz de estrelas, e grunhi para os dois que obedecessem. Eu podia ter jurado que uma sensação sobrenatural e profana de consciência resmungou em resposta. Mas os dois obedeceram. E não se voltaram contra nossos soldados que, por fim, interceptaram as fileiras ibernianas. O sol quando os dois exércitos colidirão. Não tinha palavras para descrevê-lo. Ellen tapou as orelhas, encolhendo-se. Meus amigos estavam lá embaixo. Mor lutava com Viviane, de olho na fêmea como prometera a Calias, enquanto este liberava o poder em dilacerantes jatos de gelo.
Quechon nem mesmo conseguia vê-lo além da luz incandescente dos sifões perto das linhas de frente, um brilho carmesim entre as sombras brutais dos precursores da escuridão de Kir, usadas como vantagem, cegando grupos de soldados hibernianos com escuridão repentina, então, cegando-os novamente quando recolhiam aquelas sombras e deixavam a luz do sol ofuscante passar. Apenas as espadas à espera. Já está ficando confuso, avisou Anren, embora nossas linhas, principalmente os ilirianos e os peregrinos de Tesan, se mantivessem. Ainda não, retrucou Rhys. Grande parte do exército ainda não está em combate além das linhas de frente. Precisamos da concentração de Iberne em outro lugar. Assim que Rhys colocasse os pés naquele campo de batalha. Meu estômago se revirou. O exército de Iberne começou a se mover, avançando. A Tecelã, o entalhador e Briaches mergulharam para o meio das fileiras, mas os soldados de Iberne rapidamente agiram para tapar os buracos nas linhas. Elion gritou para que nossas fileiras segurassem a posição. Flechas se ergueram e caíram de cada lado. Aquelas envoltas em veneno feérico encontraram o alvo. Diversas vezes. Como se o rei as tivesse encantado para que caçassem sua presa. Isso acabará antes que consigamos descer esta colina, disparou Anren. Rhys grunhiu para ela. Ainda não. Uma corneta soou, ao norte. Os dois exércitos pareceram pausar para olhar. Agora. Precisam ir agora, sussurrou Rhys para mim. Porque o exército que irrompeu no horizonte norte. 3 exércitos. Um com a bandeira laranja queimado de Beron. O outro, a bandeira verde grama da corte primaveril. E um, trazia homens mortais de armadura. Empunhando uma bandeira cobalto com um texugo rampante. O brasão de Graizen. De uma fenda no mundo, Eris surgiu no alto de nossa elevação, vestido da cabeça aos pés em armadura prateada, uma capa vermelha flutuando dos ombros. Rhys grunhiu em aviso, estava perdido demais no poder para se dar o trabalho de se controlar. Eris apenas apoiou a mão no punho da espada requintada e disse: Achamos que precisaria de ajuda. Porque o pequeno exército de Tanlin, e o de Beron, e o de Graizen, agora corriam e atravessavam e disparavam contra as fileiras de Iberne. E liderando aquele exército humano. Jurian. Mas Beron viera. Tanlin o obrigou, explicou Eris, ao registrar nosso choque. Arrastou meu pai pelo pescoço. Um meio sorriso. Foi divertidíssimo. Eles tinham vindo, e Tanlin conseguira reunir aquela força que eu tão alegremente destruí. Tanlin quer ordens, avisou Eris. Jurian também. A voz de Rhys estava rouca, grave. E seu pai? Estamos cuidando de um problema. Foi tudo o que Eris falou, e apontou para o exército do pai. Pois eram os irmãos que se aproximavam da linha de frente, atravessando irrompantes pela horda. Logo além das linhas de frente até as carruagens inimigas espalhadas pelas fileiras de Iberne. Carruagens cheias de veneno feérico, percebi, quando elas se acenderam com um fogo azul e se tornaram cinzas sem qualquer traço de fumaça. Os irmãos de Eris atravessaram para cada estoque, cada arsenal. Chamas explodiam em seu caminho, destruindo aquele suprimento de veneno feérico mortal. Queimando até que virasse nada. Como se alguém Jurian ou Tanlin tivesse dito exatamente onde cada arsenal estaria. Rhys piscou, o único sinal de surpresa. Então, olhou para mim e, depois, para Anren e assentiu. Vão? Agora. Enquanto Iberne se concentrava no exército que se aproximava tentando calcular os riscos, estancar o caos que Beron e os filhos haviam liberado com os ataques localizados. Tentando entender o que diabo Jurian fazia ali, e quantas fraquezas Jurian aprendera. E agora exploraria. Anren apressou minhas irmãs para a frente, mesmo quando Elin soltou um soluço baixo ao ver o brasão de Graizen. Agora. Rápidas e silenciosas como sombras. Estávamos descendo, para aquilo. Briaches e o entalhador ainda dilaceravam, ainda massacravam nos pequenos bolsões além das linhas inimigas. E a Tecelã? Onde estava a Tecelã? Ali.
vagarosamente escavando uma trilha estreita de carnificina. Como lhes instruíra momentos antes. Por aqui indiquei, de olho na trilha de horrores de Striga. Ellen tremia, ainda olhando para aquele exército humano e seu prometido. Nesta monitorava as legiões ilirianas que disparavam acima, as fileiras irredutíveis. Presumo que seguiremos a trilha de corpos, murmurou Anren para mim. Como a tecelã sabe encontrar o caldeirão? Tris parecia estar ouvindo mesmo quando nos viramos, os dedos roçaram os meus, com um adeus silencioso. Eu apenas disse. Porque parece que ela tem um olfato sobrenaturalmente bom. Anren riu com escárnio, e nos posicionamos de forma a flanquear minhas irmãs. Um encantamento de invisibilidade, esperávamos, nos permitiria percorrer o limite sul do campo de batalha com as sombras de Asriel conforme ele monitorava de trás. Mas depois que chegássemos às linhas inimigas. Olhei para trás quando nos aproximamos do limite da elevação. Apenas uma vez. Para Lis, onde ele agora conversava com Asriel e Eris, explicando o plano que seria passado para Tanlin, Beron e Jurian. Os irmãos de Eris retornaram às fileiras do pai. Incêndios agora queimavam ao longo do exército hiberniano. Não era o bastante para impedi-los, mas, pelo menos tínhamos lidado com o veneno feérico. Por enquanto. A atenção de Ris se voltou para mim. Mesmo com a batalha à volta, com o inferno deflagrado por toda parte. Por um segundo, éramos as duas únicas pessoas naquela planície. Abri as barreiras mentais para falar com ele. Apenas mais um adeus, mais um. Nesta inspirou, estremecendo. Tropeçou e derrubou Anren consigo quando esta tentou manter minha irmã de pé. Ris estava imediatamente conosco, antes que a compreensão viesse a mim. O caldeirão. Hibern estava agitando o caldeirão. Anren se contorceu para se desvencilhar de Nesta, virando para o campo de batalha. Escudos. Eris atravessou, para avisar o pai, sem dúvida. Nesta se apoiou sobre os cotovelos, os cabelos se soltando da trança, os lábios pálidos. Ela vomitou na grama. A magia de Ris rompeu de dentro dele, formando um arco em torno de nosso exército inteiro, e a respiração de meu parceiro era como um arquejo úmido. As mãos de Nesta agarraram a grama quando ela ergueu a cabeça, observando o horizonte. Como se pudesse ver exatamente onde o caldeirão estava prestes a ser libertado. O poder de Ris fluía mais e mais de si, preparando-se para o impacto. Os sifões de Asriel se acenderam, um escudo de cobalto se estendeu, fechando-se sobre o de Ressan, e sua respiração estava tão pesada quanto a de meu parceiro. Então, Nesta começou a gritar. Não de dor. Mas um nome. Diversas vezes. Cassian. Anren estendeu a mão para ela, mas Nesta rugiu. Cassian. Ela ficou de pé com dificuldades, como se fosse saltar para o céu. O corpo de minha irmã avançou, e ela prosseguiu, ofegante de novo. Uma figura disparou das fileiras ilirianas, avançando até nós, batendo as asas com força, com os sifões vermelhos incandescentes. Nesta gemeu, se contorcendo no chão. A terra pareceu estremecer em resposta. Não em resposta a ela. Por terror da coisa que irrompeu do exército de Hibern. Entendo por que o rei ocupará aquelas encostas rochosas. Não fora para nos fazer avançar colina acima se conseguíssemos encurralá-los até lá. Mas para posicionar o caldeirão. Pois foi da elevação rochosa que um ariete de letal luz branca avançou contra nosso exército. Na altura da legião iliriana no céu no momento que a legião do éter desceu até a terra e se abaixou, buscando proteção. Deixando os ilirianos expostos. Keshon estava a meio caminho de nós quando a explosão do caldeirão atingiu as forças ilirianas. Eu ouvi gritar, mas não ouvi nada. A força daquele poder. Ele destruiu o escudo de Asriel. Depois, o de Ressan. Então, destruiu qualquer escudo formado por sifões. Deixou um vazio em meus ouvidos e me queimou o rosto. E onde 1000 soldados estavam um segundo antes. Cinzas caíram em nossos soldados de infantaria. Nesta soubera.
Ela me olhou boquiaberta, com terror e agonia no rosto, e então buscou Cashon no céu. O general batia as asas no lugar, como se dividido entre descer até nós e disparar de volta para as fileiras ilirianas e peregrinas que se dispersavam. Nesta sabia onde a explosão estava prestes a atingir. Cashon estava bem no centro. Ou teria estado se Nesta não o tivesse chamado para longe. Rhys olhava para ela como se também soubesse. Como se indeciso entre brigar com Nesta, pela culpa que Cashon sem dúvida sentiria, ou lhe agradecer por ter salvo a vida do general. O corpo de Nesta enrijeceu de novo, e um gemido baixo irrompeu de minha irmã. Senti Rhys projetar seu poder, um sinal de aviso silencioso. Os outros grãos-senhores ergueram escudos dessa vez, apoiando o que Rhys conjurara. Mas o caldeirão não acertou o mesmo lugar 2 vezes. Yberne estava disposta a incinerar parte do próprio exército se isso significasse destruir uma parte do nosso. Cashon disparou de novo até nós, até Nesta, jogada no chão, quando a luz e o calor profanos do caldeirão foram libertados uma segunda vez. Contra as próprias fileiras de Yberne, onde o entalhador de ossos alegremente destroçava soldados, lhes drenando a vida com sopros e lufadas daquele vento mortal. Um grito sobrenatural, feminino, saiu das profundezas das forças hibernianas. O aviso de uma irmã e a dor. No momento que aquela luz branca atingiu o entalhador de ossos. Mas o entalhador, eu podia ter jurado que ele olhou na minha direção quando o poder do caldeirão o acertou. Podia ter jurado que sorriu, e que não foi uma coisa nada terrível. Ali estava ele, e de repente se foi. O caldeirão o varreu sem qualquer sinal de esforço. Capítulo 71. Eu mal conseguia ouvir, mal conseguia pensar no rastro do poder do caldeirão. No rastro do trecho de planície vazio, devastado, onde o entalhador estivera. O frio repentino que estremeceu por minha coluna como se apagasse a tatuagem ali. E então, o silêncio, silêncio em algum bolsão de minha mente quando uma seção daquela coleira bifurcada de controle se dissipou na escuridão sem fim. Sem deixar vestígios. Eu me perguntei quem entalharia sua morte na prisão. Se talvez a tivesse entalhado ele mesmo nas paredes daquela cela. Se quisera se certificar de que eu era digna não para me provocar, mas porque queria que seu fim fosse digno de ser entalhado. Enquanto olhava para aquela parte dizimada da planície, para as cinzas dos ilirianos que ainda caíam, eu me perguntei se o entalhador tinha chegado. Onde quer que estivesse tão curioso para ir. Fiz uma oração silenciosa para ele e para todos os soldados antes ali, e que agora eram cinzas ao vento. Fiz uma oração para que encontrassem tudo o que esperavam que existisse do outro lado. Foram os ilirianos que me puxaram para fora do silêncio, do zumbido em meus ouvidos. Mesmo quando nosso exército começou a entrar em pânico no rastro do poder do caldeirão, a porção restante das legiões ilirianas reorganizou as fileiras e avançou, com os peregrinos de Tesan agora totalmente misturados a elas. O exército humano de Jurian, composto dos homens de Graizen e outros, numa atitude louvável, não hesitarão. Não se desfizerão, nem mesmo ao caírem, um a um. Se o caldeirão lançasse outro golpe. Nesta estava com a testa na grama quando Cashon aterrissou com tanta força que o chão estremeceu. Ele esticava a mão para ela enquanto recuperava o fôlego. O que? Ele ficou quieto de novo, sussurrou Nesta, deixando que Cashon a colocasse sentada ao observar o rosto de minha irmã. Devastação e ódio estavam estampados no rosto do general. Será que sabia? Que Nesta gritara por ele, sabendo o que viria. Que tinha feito aquilo para salvá-lo. Volte para a fileira, ordenou Rhys. Os soldados precisam de você lá. Cashon exibiu os dentes. Que diabo podemos fazer contra aquilo? Vou entrar, disse Asriel. Não disparou Rhys. Mas Asriel abria as asas, a luz do sol se refletia muito clara nas novas cicatrizes que cortavam a membrana. Pode me acorrentar a uma árvore, Rhys, disse Asriel baixinho. Vá em frente. Ele começou a verificar as fivelas das armas. Vou arrancá-la do chão e voar com a árvore nas malditas costas.
Rhys apenas o encarou, as asas. Depois, olhou para as forças ilirianas dizimadas. Qualquer chance que tivéssemos de vitória. Nesta não iria a lugar algum. Mal conseguia se manter sentada. E Ellen? Anren segurava Ellen de pé enquanto minha irmã vomitava na grama. Não por causa do caldeirão. Mas por puro terror. Mas, se não impedíssemos o caldeirão antes que ele se recuperasse de novo, morreríamos com mais alguns golpes. Encarei Anren. Pode ser feito, apenas comigo. Seus olhos se semicerrarão. Talvez. Uma pausa. Talvez. Não foi especificado quantos. Talvez nós duas, possamos ser o bastante. Eu me levantei devagar. A vista da batalha era muito pior de pé. Elion, Tarquin e Calias lutavam para manter nossas linhas. Jurian, Talin e Beron ainda combatiam no flanco norte enquanto os ilirianos e os peregrinos enfrentavam a legião aérea. Os precursores da escuridão de Kir agora mal passavam de fiapos de sombras em meio ao caos, mas não bastava. E apenas o tamanho de Ibern estava começando a nos fazer recuar. Começando a nos sobrepujar. Mesmo quando Anren e eu conseguíssemos cruzar os quilômetros do campo de batalha. O que restaria? Quem restaria? Outra corneta soou então. Eu sabia que não pertencia a nenhum dos aliados. Assim como sabia que Ibern não tinha escolhido aquele campo de batalha pelas vantagens físicas, mas pelas geográficas. Porque no mar, velejando do oeste, de Ibern, uma armada surgiu. Muitos navios. Todos lotados de soldados. Vi o olhar que Keshon, Asriel e Rhys trocaram quando viram outro exército velejando até ali, às nossas costas. Não outro exército. O resto do exército de Ibern. Estávamos presos entre eles. Anren xingou. Talvez precisemos correr, Rhysand. Antes que eles cheguem à terra firme. Não podíamos enfrentar os dois exércitos. Nem mesmo podíamos enfrentar um. Rhys se virou para mim. Se conseguir atravessar aquele campo de batalha a tempo, então, faça isso. Tente impedir o exército. O rei. Mas, se não puder, quando tudo virar um inferno. Quando não restar mais nenhum de nós. Não, supliquei a Rhys. Não diga. Quero que fuja. Não me importa o custo. Fuja. Vá para bem longe e viva para lutar mais um dia. Não olhe para trás. Comecei a sacudir a cabeça. Você disse para não nos despedirmos. Asriel disse-lhes em voz baixa. Rouco. Você lidera os ilirianos restantes no flanco norte. Culpa e medo ondularam pelos olhos de meu parceiro com a ordem. Sabendo que Asriel não estava completamente curado. Asriel não deu a Rhys a chance de reconsiderar. Não se despediu de nenhum de nós. Disparou para o céu, com aquelas asas ainda cicatrizando batendo com força conforme o carregavam na direção do confuso flanco norte. Aquela armada se aproximou. Ibern, sentindo que os reforços em breve chegariam à terra firme, comemorou e avançou. Com determinação. Tanta que as fileiras ilirianas cederam. Asriel planava mais e mais perto delas, os sifões formando gavinhas de chamas azuis em seu rastro. Rhys observou o encantador de sombras por um momento, com a garganta oscilando antes de falar. Keshon, assuma o flanco sul. Era isso. Os últimos momentos. A última vez que eu veria todos eles. Não fugiria. Se tudo virasse um inferno, eu faria minhas ações contarem, e usaria meu último suspiro para fazer com que aquele exército e rei fossem varridos da terra. Mas no momento, a armada de Ibern velejava diretamente para a praia distante. Se não fosse agora, eu precisaria avançar pelo meio dela. A Tesselan já reduzia a velocidade na frente leste, sua dança da morte dificultada por inimigos demais. Briaches continuava dilacerando as fileiras, deixando no encalço a devastação da morte. Mas ainda não era o bastante. Todo aquele planejamento, mesmo assim não bastava.
Vejo vocês do outro lado, disse Cashon para mim, Nesta. Eu sabia que ele não estava se referindo ao campo de batalha. As asas de Cashon se moveram, preparando-se para erguê-lo. O sinal de uma corneta partiu o mundo. Uma dúzia de cornetas soaram em harmonia perfeita, poderosa. Rhys ficou imóvel. Completamente imóvel ao som daquelas cornetas ao longe. Do leste do mar. Ele virou a cabeça para mim, me segurou pela cintura e voou comigo para o céu. Um segundo depois, Cashon estava do nosso lado, com Nesta nos braços, como se ela tivesse exigido ver. E ali, velejando pelo horizonte leste. Eu não sabia para onde olhar. Para os soldados alados, milhares e milhares deles voando diretamente para nós, bem acima do oceano. Ou para a armada de navios que se estendia sob eles. Maior que a armada de Ibern. Muito, muito maior. Eu soube quem eram assim que as asas brancas cobertas de penas da horda aérea se tornaram nítidas. Os Seraphins. A legião de Dracon. Naqueles navios abaixo. Tantos navios diferentes. 1000 navios de inúmeras nações, parecia. O povo de Miriam. Mas os outros navios. Das nuvens, um guerreiro serafim de pele bronzeada e cabelos pretos disparava até nós. Rhys conteve uma gargalhada que foi suficiente para me dizer quem era. Quem agora batia as asas diante de nós, com um largo sorriso. Poderia ter pedido ajuda, sabe, disse o macho, arrastado. Dracon. Em vez de nos deixar ouvir tudo isso por meio de boatos. Parece que chegamos bem a tempo. Fomos procurar vocês, e vimos que tinham sumido, disse Rhys, mas havia lágrimas em seus olhos. Isso dificulta pedir ajuda. Dracon riu com deboche. Sim, percebemos isso. Miriam descobriu, porque ainda não tínhamos ouvido notícias. As asas brancas eram quase ofuscantes de tão claras sob o sol. Há 3 séculos, tivemos problemas em nossas fronteiras e erguemos um encantamento para manter a ilha protegida. Amarrada a... Você sabe. De forma que quem quer que se aproximasse visse apenas ruínas e decidisse dar meia volta. Ele piscou para Rhys. Ideia de Miriam, inspirada em você e sua cidade. Dracon se encolheu um pouco. Pelo visto, funcionou bem demais, pois manteve longe tanto inimigos quanto amigos. Quer dizer, falou Rhys, baixinho, que esteve em Cretia esse tempo todo. Dracon fez uma careta. Sim. Até ouvirmos sobre Ibern. Sobre Miriam ser caçada de novo. Por Jurian. O rosto do príncipe se contraiu de ódio, mas ele me observou e, depois, Nesta e Cashon, com uma atenção afiada. Devemos ajudá-los ou só ficar batendo as asas aqui, conversando? Rhys inclinou a cabeça. Como quiser, príncipe. Rhys olhou para a armada que agora seguia para as forças de Ibern. Amigos seus. A boca de Dracon se repuxou para o lado. Amigos seus, acho. Meu coração pareceu parar. Alguns dos barcos de Miriam estão lá, ela está com eles, mas a maioria daquilo veio de vocês. O que disse Nesta, em tom aguçado, não exatamente uma pergunta. Dracon apontou para os navios. Nós os encontramos durante o voo até aqui. Vimos quando atravessavam o canal, e decidimos unir as forças. Por isso nos atrasamos um pouco, embora tenhamos dado um empurrãozinho para eles cruzarem. De fato, o vento agora ondulava nas velas brancas, impulsionando aqueles barcos mais e mais rápido na direção da armada de Ibern. Dracon esfregou a têmpora. Nem consigo começar a explicar a história complicada que me contaram, mas... Dracon sacudiu a cabeça. São liderados por uma rainha chamada Vassa. Comecei a chorar. Que aparentemente foi encontrada por... Lucien, sussurrei. Quem? Dracon franziu a testa. Ah, o macho do olho. Não? Ele os encontrou depois, disse para onde seguir. Que viessem agora, na verdade. Tão insistentes vocês, machos de Pritian. Que bom que nós, pelo menos,
Já estávamos a caminho para ver se precisavam de ajuda. Quem encontrou Vassa? Perguntou Nesta, com aquele mesmo tom inexpressivo. Como se ela, de alguma forma, já soubesse. Aqueles navios humanos velejavam para mais perto. Muitos deles, empunhando uma diversidade de bandeiras que eu começava a enxergar graças à visão férica. Ele se chama Príncipe dos Mercadores, disse Dracon. Aparentemente, descobriu que as rainhas humanas eram traidoras há meses, e anda reunindo um exército humano independente para enfrentar Ybern desde então. Conseguiu encontrar a rainha Vassa, e, juntos, eles reuniram esse exército. Dracon deu de ombros. Ele me contou que tem 3 filhas que vivem aqui. E que fracassou com elas durante muitos anos. Mas não fracassaria dessa vez. Os navios na frente da armada humana se tornaram claros, assim como as letras douradas nas laterais. Nomeou os 3 navios pessoais em homenagem a elas, disse Dracon, com um sorriso. E ali, velejando à frente, vi os nomes daqueles navios. Feyre. Ellen. Liderando a investida contra Ybern, disparando sobre as ondas, determinado e sem um pingo de medo. Nesta. Com meu pai, nosso pai no leme. Capítulo 72. O vento limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto de Nesta ao ver os navios de nosso pai. Ao ver o navio em que ele escolhera velejar para a batalha, para a filha que o odiara por não lutar por nós, que o odiara por causa da morte de nossa mãe, pela pobreza e o desespero e os anos perdidos. Suponho que se conhecem. Perguntou Dracon, com sarcasmo. Nosso pai, ele ficou longe por meses e meses sem dar notícias. Ele se fora, disseram minhas irmãs certa vez, para participar de uma reunião sobre a ameaça acima da muralha. Naquela reunião, se tornara claro que tínhamos sido traídos por nosso próprio povo. E será que então ele partiu, com tanto segredo a ponto de não nos mandar mensagens, para buscar ajuda? Por nós. Por mim e minhas irmãs. Conheça Nesta, apresentou Rhys. E minha parceira, Feyre. Nenhuma de nós olhou para o príncipe. Apenas para a frota de nosso pai, para os navios que ele nomeou em nossa homenagem. E por falar em Vassa, disse Rhys a Dracon, a maldição foi quebrada. A armada humana e a horda hiberniana se aproximarão, e eu soube que o impacto seria letal. Vi os escudos mágicos de Hibern subirem. Vi os serafins erguerem os próprios escudos. Veja você mesmo, respondeu Dracon. Pisquei para o que começou a disparar entre os barcos humanos. O que voava sobre a água, com a rapidez de uma estrela cadente. Lançando-se contra Hibern. Vermelha e dourada e branca, vibrante como metal derretido. Eu podia ter jurado que a frota de Hibern começou a entrar em pânico quando ela se separou das linhas da armada humana e cobriu a distância até o inimigo. Quando abriu as asas, deixando um rastro de faísca e brasas sobre as ondas, e percebi que quem agora voava contra aquela horda inimiga. Um pássaro de fogo. Queimando, tão quente e tão furioso quanto o coração de uma forja. Vassa, a rainha perdida. Rhys beijou as lágrimas que escorriam por meu rosto quando aquela rainha pássaro de fogo atingiu a frota de Hibern. Deixando, a reboque, cascos de navios queimados. Nosso pai e o exército humano se espalharam. Para derrubar os demais. Posicione sua legião em terra, disse Rhys a Dracon. Uma chance ínfima, a chance de um tolo de vencer. Ou de estancar o massacre. Os olhos de Dracon ficaram vítreos e percebi que ele passava ordens para alguém distante. E me perguntei se Nefeli e a esposa estariam naquela legião, se a última vez que tinham empunhado espadas fora naquela batalha distante no leito do mar. Rhys pareceu estar pensando no passado também. Porque ele murmurou para Dracon, por cima do estrondo da explosão no mar e da batalha abaixo. Jurian está aqui. A graciosidade casual e arrogante do príncipe desapareceu. Ódio gélido lhe endureceu as feições, tornando-as algo apavorante. E os olhos castanhos de Dracon ficaram completamente pretos. Ele luta do nosso lado. Dracon não pareceu convencido, mas assentiu.
Ele indicou Queshon com o queixo. Presumo que você seja Queshon. O queixo do general se abaixou. Eu já conseguia ver as sombras em seus olhos, pela perda daqueles soldados. Minha legião é sua. Comande-a como quiser. Queshon observou nossas forças reduzidas, o flanco norte que Asriel reunia, e deu a Dracon algumas ordens breves. Dracon bateu aquelas asas brancas, tão contrastantes com a pele marrom como o mel, e disse a Lys. Miriam está furiosa com você, aliás. 351 anos desde a última visita. Se sobrevivermos, saiba que precisará pedir desculpas. Lys deu uma gargalhada rouca. Diga àquela bruxa que o sentimento é mútuo. Dracon riu e, com uma batida poderosa das asas, se foi. Lys e Queshon olharam para Dracon e, depois, para as armadas agora ocupadas com um deflagrado derramamento de sangue. Nosso pai estava lá embaixo, nosso pai, que eu jamais vira usar uma arma na vida. O pássaro de fogo lançava o inferno sobre os navios. Literalmente. O inferno incandescente e derretido conforme se chocava contra eles e mandava os soldados em pânico para o fundo do mar. Agora falei para Lys. Anrin e eu precisamos ir agora. O caos era completo. Com uma batalha em curso por todas as direções. Anrin e eu poderíamos conseguir. Talvez o rei estivesse ocupado. Lys fez menção de disparar comigo de volta à terra, onde Anrin e Ellen ainda esperavam. Espere, interrompeu Nesta. Lys obedeceu. Nesta olhou na direção daquela armada, para nosso pai que lutava ali. Me use. Como isca. Não disse Queshon, no mesmo momento que pisquei. Nesta o ignorou. O rei deve estar ao lado daquele caldeirão. Mesmo que consigam chegar, precisará enfrentá-lo. Atraia o rei para fora. Para longe. Até mim. Como? Perguntou Lys, baixinho. É mútuo, murmurou Nesta, como se as palavras de meu parceiro momentos antes tivessem dado a ideia. Ele não sabe o quanto tomei. E se eu fizer parecer que estou prestes a usar seu poder, virá correndo. Apenas para me matar. Ele vai matá-la, grunhiu Queshon. A mão de Nesta apertou o braço do general. É aí que você entra. Para vigiá-la. Protegê-la. E montar uma armadilha para o rei. Não disse Lys. Nesta riu com deboche. Você não é meu grão, senhor. Posso fazer o que quiser. E como ele sentirá se ficar comigo, precisa ir para muito longe também. Não vou deixar que desperdice sua vida nisso, disse Lys a Queshon. Eu estava inclinada a concordar. Queshon observou as reduzidas fileiras ilirianas, que agora se mantinham firmes conforme Asriel as reunia. Aze tem as fileiras sob controle. Eu disse, não, disparou Lys. Nunca ouvira usar aquele tom com Queshon, com nenhum deles. É a única chance de distraí-lo, rebateu Queshon, com firmeza. De atraí-lo para longe daquele caldeirão. As mãos se fecharam em volta de Nesta. Você deu tudo, Lys. Passou por aquele inferno por nós, durante 50 anos. Queshon jamais falará sobre aquilo, não abertamente. Acha que não sei o que aconteceu. Eu sei, Lys. Todos sabemos. E sabemos que fez aquilo para nos salvar, para nos poupar. Ele sacudiu a cabeça, e a luz do sol se refletiu daquele escuro elmo alado. Nos deixe retornar o favor. Nos deixe pagar a dívida. Não há dívida a ser paga. A voz de Lys falhou. O som partiu meu coração. A voz do próprio Queshon hesitou quando ele disse. Jamais tive a chance de retribuir sua mãe, pela bondade. Me permita fazer dessa forma. Me deixe ganhar tempo para você. Não posso. Eu não tinha certeza se, em toda a história de Ilíria, tal discussão acontecera. Você pode, disse Queshon suavemente. Você pode, Lys. O general deu um sorriso preguiçoso. Guarde parte da glória para o restante de nós. Queshon. Tem o necessário? Perguntou Queshon a Nesta,
Apenas. Nesta assentiu. Henry me mostrou o suficiente. O que fazer para chamar o poder até mim? Se Henry e eu pudéssemos controlar o caldeirão juntas. Aquela distração. Nesta abaixou o rosto para ela e nossa irmã monitorava o banho de sangue adiante. Então, olhou para mim. Diga a papai, obrigada, disse ela, em silêncio. Nesta abraçou Cashon com força, aqueles olhos azul acinzentados brilhavam, e, então, os dois se foram. O corpo de Rhys ficou tenso com o esforço de não ir atrás dos dois quando eles dispararam até um conjunto de árvores bem atrás do campo de batalha. Ele pode sobreviver, falei, baixinho. Não, retrucou Rhys, voando até Henry e Ellen. Não sobreviverá. Pedi que Rhys movesse Ellen para os limites mais afastados de nosso acampamento. Quando ele voltou, meu parceiro apenas deu um beijo em minha boca antes de decolar para o céu, disparando para o coração da batalha, a luta mais pesada. Eu mal consegui suportar olhar, ver aonde ele aterrissara. Proteja-nos da vista e corra o mais rápido possível, aconselhou Henry, quando se viu sozinha comigo. Não pare. Tente não matar. Deixará um rastro. Assente, verificando minhas armas. Os Seraphins estavam voando alto agora, as asas brilhando, como sol sobre neve. Projetei um encantamento sobre nós duas, ocultando-nos e abafando nossos sons. Rápido, repetiu Henry, os olhos prateados se agitando, como nuvens de tempestade. Não olhe para trás. Então, não olhei. Capítulo 73. O caldeirão estava aninhado em um mirante escarpado. A tecelã fizera bem seu trabalho. Vigias e postos importantes não passavam de pilhas vermelhas e úmidas de ossos e cartilagem. E eu sabia que quando a visse de novo, estaria ainda mais ofuscantemente linda. O poder de Henry disparou diversas vezes, quebrando encantamentos em nosso caminho até que alcançamos o rastro de Striga. Qualquer que fossem os feitiços que o rei tivesse erguido, Henry estava pronta para eles. Faminta por eles. Ela destruiu todos com um sorriso selvagem. Mas a colina cinzenta estava lotada de comandantes de Ibern, satisfeitos por deixar os inferiores lutarem. Esperando até que o campo de batalha tivesse separado os brutamontes dos verdadeiros guerreiros. Eu conseguia ouvi-los sibilando ao discutir quem, do nosso lado, queriam enfrentar pessoalmente. Elion e Tarquin eram dois dos desejos mais frequentes. Talin era o outro. Talin, por ser um duas caras. E Jurian. Como eles sofreriam. Varian. Asriel. Cashon. Calias e Viviane e Mor. Disseram os nomes de meus amigos como se fossem cavalos em uma corrida. Quem duraria tempo o suficiente para que eles os enfrentassem? Quem arrastaria a bela parceira do Senhor da Invernal até ali? Quem por fim destruiria a Morrigan? Quem levaria asas ilirianas para casa, para prender na parede? Meu sangue fervia, mesmo enquanto meus ossos fraquejavam. Esperava que Briaches devorasse a todos e os levasse a se urinar de terror antes disso. Mas ousei olhar uma vez para trás. Mor e Viviane não seriam levadas até aquele acampamento tão cedo. Mantinham afastado um conjunto inteiro de soldados hibernianos, acompanhadas por aquela fêmea de cabelos brancos que eu vira no acampamento da Invernal, além de uma unidade daqueles poderosos ursos com imensas patas dilaceradoras de soldados. Henry sibilou em aviso, e olhei para a frente conforme começávamos a escalar a lateral silenciosa da colina cinzenta. Nenhum sinal de Striga, embora ela tivesse parado ali, na base da colina em cujo topo repousava o caldeirão. Eu já conseguia sentir a terrível presença ao chamado. Henry e eu subimos devagar. Ouvindo após cada passo. A batalha se deflagrava atrás de nós. Nos céus, na terra e no mar. Não achei, mesmo com Dracon e o exército humano, não achei que ia bem. Minhas mãos se cortaram na afiada rocha cinzenta da face escarpada da colina, o corpo doía conforme eu me puxava para cima, e Henry subia com facilidade. Nesta precisava atrair o rei logo, ou acabaríamos frente a frente com ele.
Um movimento na base da rocha chamou minha atenção. Fiquei imóvel como a morte. Uma linda jovem de cabelos pretos estava de pé ali, encarando-nos diretamente, semicerrando os olhos e farejando. Um sorriso se abriu na boca vermelha, de sangue. A jovem sorriu em minha direção, revelando dentes cobertos de sangue. Striga. A tecelã tinha esperado, escondida ali, até chegarmos. Ela passou a mão branca como a neve na tatuagem de lua crescente que tinha agora no antebraço. A marca do acordo de Lis. Um lembrete, e um aviso. Para irmos rápido. Striga encarou a trilha rochosa parcialmente visível à esquerda. A joia de Yanvei estava suja de sangue no alto de sua cabeça. A tecelã caminhou diretamente para os guardas posicionados ali, os quais tentamos evitar ao escalar a face escarpada. Alguns deles se sobressaltaram. Striga sorriu uma vez, um sorriso odioso, terrível, e saltou sobre os homens. Uma distração. Anren estremeceu, mas avançamos de novo. Os guardas estavam concentrados no massacre de Striga, correndo das posições até o alto da colina para enfrentá-la. Mais rápido, não tínhamos muito tempo. Eu conseguia sentir o caldeirão reunindo. Não? Não o caldeirão. Aquele poder, vinha de trás. Nesta. Boa menina, murmurou Anren, sussurrando. Logo antes de me puxar pelas costas do casaco e me jogar de cara na rocha, se abaixando também. No momento que um par de botas desceu pela trilha estreita. Eu conhecia o som das passadas. Assombravam meus sonhos. O rei de Ibern passou direto por nós. Concentrado em Striga, no murmúrio distante do poder de Nesta. A tecelã parou quando viu quem se aproximava. Sorriu, com sangue escorrendo do queixo. Como você é linda, murmurou o rei, a voz semelhante a um canto sedutor. Como é magnífica, anciã. Ela passou os cabelos pretos sobre o ombro fino. Pode se curvar, rei. Como se fez um dia. O rei de Ibern caminhou diretamente até ela. Sorriu para o rosto exótico de Striga. Então, pegou seu rosto nas mãos largas, mais rápido que ela podia se mover, e lhe quebrou o pescoço. Talvez não a tivesse matado. A tecelã era uma deusa da morte, sua mera existência desafiava a nossa. Então, talvez não a tivesse matado aquele estalar na coluna. Caso o rei não tivesse atirado o corpo de Striga para os dois cães Naga que grunhiam ao pé da colina. Eles dilaceraram o corpo inerte da tecelã sem hesitar. Até mesmo Anren soltou um ruído de tristeza. Mas o rei olhava para o norte. Na direção de Nesta. Aquele poder, o poder de minha irmã, avançou de novo. Chamando, como o caldeirão no alto daquela rocha me chamava. O rei olhou para o mar. Para a batalha que se deflagrava ali. Eu podia ter jurado que o rei sorria quando atravessou para longe. Agora sussurrou Anren. Não consegui me mover. Queshon e Nesta, até mesmo Rhys achava que não havia chance de sobreviver. Faça valer a pena, disparou Anren, e havia luto sincero em seus olhos. Anren sabia o que estava prestes a acontecer. A oportunidade que tinham nos garantido. Engoli o desespero, o terror, e avancei colina acima, até a escarpa. Até onde o caldeirão repousava. Sem vigias. Esperando por nós. O livro surgiu nas pequenas mãos de Anren. O caldeirão era quase tão alto quanto ela. Um poço negro imponente de ódio e poder. Eu poderia impedir aquilo. Naquele momento. Impedir aquele exército e o rei antes que ele matasse Nesta e Queshon. Anren abriu o livro. Olhou para mim com esperança. Coloque a mão no caldeirão, disse ela, em voz baixa. Obedeci. O poder infinito do caldeirão se chocou contra mim, uma onda ameaçando me afogar, uma tempestade sem fim. Mal consegui manter um pé nesse mundo, mal me lembrava de meu nome. Eu me agarrei ao que vira no Uróboro, me agarrei a cada reflexo e lembrança que havia encarado e assumido, as boas e as más e as cinzentas. Quem eu era, quem eu era, quem eu era.
Anne me observou por um longo momento. E não leu do livro. Não o colocou em minhas mãos. Ela fechou as páginas douradas e empurrou o livro para trás com um chute. Anne tinha mentido. Não planejava prender o rei e o exército com o caldeirão e o livro. Qualquer que fosse a armadilha que tivesse armado, eu caíra. Capítulo 74. Eu me agarrei à autoconsciência diante da boca escura do caldeirão. Agarrei com tudo o que tinha. Desculpe ter mentido para você, disse apenas Anne. Não consegui retirar a mão. Não consegui afastar os dedos. Estava sendo despedaçada, devagar, completamente. Disparei a magia para fora, desesperada por qualquer elo com esse mundo que me salvasse, que evitasse que eu fosse devorada pela coisa eterna e terrível que agora tentava me arrastar para seu abraço. Fogo e água e luz e vento e gelo e noite. Todos conjurados. Todos me falharam. Algum fio me escapuliu, e minha mente deslizou para mais perto dos braços estendidos do caldeirão. Eu senti quando ele me tocou. Então, parte de mim se foi. Metade ali, de pé, calada, ao lado do caldeirão, a mão colada à borda preta. Metade, em outro lugar. Voando pelo mundo. Buscando. O caldeirão agora caçava aquele poder que tinha chegado tão perto. E agora o provocava. O caldeirão buscava por ela como o rei agora a procurava. Ele varreu o campo de batalha, como a um inseto na superfície de um lago. Estávamos perdendo. Feio. Serafins e ilirianos, ensanguentados, eram arrastados para fora do céu. Asriel tinha sido forçado até o chão, as asas se arrastavam na lama vermelha conforme o encantador de Sombras lutava, espada a espada, contra um ataque interminável. Nossos soldados de infantaria tinham desfeito as fileiras em certos locais. Kir gritava para que os precursores da escuridão retomassem as posições, nuvens de sombras disparavam dele. Vi sangue. No aglomerado daquelas fileiras que se dispersavam. Coberto de sangue. Lutando belamente. Eu o vi avaliar o campo adiante, e se transformar. As garras vieram primeiro. Substituindo dedos e pés. Então, escamas escuras, ou talvez penas, não conseguia vê-las, cobriram suas pernas, os braços, o peito. O corpo de Rhys se contorceu, ossos e músculos cresceram e se transformaram. A forma bestial que Rhysand mantinha oculta. Jamais gostava de liberá-la. A não ser que estivesse complicado o bastante para isso. Antes de o caldeirão me puxar para longe, observei o que aconteceu com sua cabeça, com o rosto. Era uma coisa de pesadelos. Nada humano ou feérico ali. Era uma criatura que vivia em poços escuros e só emergia à noite para caçar e se banquetear. O rosto, eram aquelas criaturas entalhadas na rocha da corte de pesadelos. Que compunham seu trono. O trono não era apenas uma representação do poder de Rhys, mas do que espreitava dentro de meu parceiro. E com as asas. Soldados hibernianos começaram a fugir. Ele ouviu o que aconteceu e correu também, mas na direção de Rhys. Transformando-se também. Se Rhys era um terror alado feito de sombras e luar frio, Helion era o equivalente diurno. Penas douradas e garras dilaceradoras e asas emplumadas. Juntos, meu parceiro e o grão-senhor da diurna se lançaram contra Hibern. Até que pararam. Até que um macho esguio e baixo saiu das fileiras em sua direção, um dos comandantes de Hibern, sem dúvida. O grunhido de Rhys estremeceu a terra. Mas foi Helion, brilhando com luz branca, que avançou para enfrentar o macho, as garras se enterrando profundamente na lama. O comandante nem mesmo usava espada. Apenas as belas roupas cinzentas e uma expressão levemente divertida no rosto. Luz ametista girou a seu redor. Helion grunhiu para Rhys uma ordem. E meu parceiro assentiu, com sangue escorrendo da boca, antes de se atirar de volta ao combate. Deixando o comandante e Helion o quebrador de feitiços se enfrentarem cara a cara. Feitiço contra feitiço. Soldados dos dois lados começaram a fugir.
Mas o caldeirão me puxou para longe quando Elion liberou uma explosão de luz na direção do comandante, pois seu alvo não tinha sido encontrado naquele campo de batalha. Venha, o poder de Nesta parecia cantar. Venha. O caldeirão captou o cheiro de minha irmã e disparou conosco adiante. Chegamos antes do rei. O caldeirão pareceu parar subitamente na clareira. Pareceu se encolher e recuar, uma cobra pronta para atacar. Nesta e Cashon estavam ali, a espada do general em punho, os olhos de Nesta incandescentes com aquele fogo interior profano. Prepare-se, sussurrou ela. Ele está vindo. O poder que Nesta estava contendo. Ela mataria o rei de Ibern. Cashon era a distração enquanto o golpe de minha irmã encontrava o alvo. O tempo pareceu desacelerar e se curvar. O poder escuro do rei disparou em nossa direção. Na direção daquela clareira em que eu não era vista ou ouvida, onde eu não passava de um fiapo de alma levado por um vento negro. O rei de Ibern atravessou para a frente deles. O poder de Nesta se reuniu, e então se dissipou. Cashon não se moveu. Não ousou. Pois o rei de Ibern segurava meu pai diante do corpo, com uma espada no pescoço. Por isso tinha olhado na direção do mar. Sabia que Nesta daria aquele golpe mortal assim que aparecesse, e a única forma de impedir. Um escudo humano. Um que Nesta pensaria duas vezes antes de deixar morrer. Nosso pai estava cheio de sangue, mais magro que da última vez que o vira. Nesta sussurrou ele, reparando nas orelhas, na graciosidade férica. O poder que se apagava nos olhos de minha irmã. O rei sorriu. Que pai amoroso, trouxe um exército inteiro para salvar as filhas. Nesta não disse nada. A atenção de Cashon disparou em torno da clareira, sopesando cada vantagem, cada ângulo. Salve-ó, implorei ao caldeirão, por meu pai. Ajude-ó. O caldeirão não respondeu. Não tinha voz, nenhuma consciência, exceto alguma necessidade básica de recuperar o que lhe fora roubado. O rei de Ibern virou a cabeça para olhar o rosto barbudo e bronzeado de sol de meu pai. Tantas coisas mudaram desde que esteve em casa pela última vez. 3 filhas, agora féricas. Uma delas se casou muito bem. Meu pai apenas olhou para minha irmã. Ignorou o monstro atrás de si, e disse para Nesta. Amei você desde o primeiro momento que a segurei nos braços. E eu sinto muito, Nesta, minha Nesta. Sinto muito, por tudo isso. Por favor, disse Nesta ao rei. Suas únicas palavras, guturais e roucas. Por favor. O que vai me dar, Nesta Archeron? Nesta encarou meu pai fixamente, e ele sacudia a cabeça. A mão de Cashon estremeceu, a lâmina se ergueu. Tentava mirar. Vai devolver o que tomou. Sim. Mesmo que eu precise abri-la para o recuperar. Não coloque suas mãos imundas em minha filha. Grunhiu nosso pai. Ouviu o estalo antes de perceber o que tinha acontecido. Antes de ver a forma como a cabeça de meu pai girou. Vi a luz congelar em seus olhos. Nesta não emitiu ruído. Não mostrou reação quando o rei de Ibern quebrou o pescoço de nosso pai. Comecei a gritar. Gritar e me debater nas garras do caldeirão. Implorando a ele que parasse, que o trouxesse de volta, que acabasse com aquilo. Nesta abaixou a cabeça para o corpo de meu pai quando ele desabou no leito da floresta. E como o rei tinha previsto, o poder de Nesta se apagou. Mas o de Cashon não. Flechas de um vermelho ofuscante dispararam para o rei de Ibern, um escudo se fechou em volta de Nesta quando Cashon avançou. Quando Cashon enfrentou o rei, que gargalhou e pareceu disposto a entrar em uma brincadeira de espadas, encarei meu pai naquele chão. Os olhos abertos, porém cegos. Cashon empurrou o rei para longe do corpo de meu pai, espadas e mádias se chocavam. Não por muito tempo. Apenas o suficiente para segurá-lo, para que Nesta talvez fugisse. Para que eu terminasse aquilo pelo que deixara minha família dar a vida. Mas o caldeirão ainda me segurava no lugar.
Embora tentasse voltar para aquela colina na qual Anhem me traíra, me usara para qualquer que fosse o propósito. Nesta se ajoelhou diante de nosso pai, a expressão vazia. Ela olhou para os olhos ainda abertos. E os fechou com carinho. As mãos firmes como pedra. Queshon tinha empurrado o rei mais para dentro das árvores. Seus gritos ecoavam. Nesta se inclinou para beijar a testa suja de sangue de nosso pai. Quando ergueu a cabeça. O caldeirão se debateu e se inquietou. Pois nos olhos de Nesta, emoldurando-lhe a pele, havia poder pleno. Nesta olhou na direção do rei e de Queshon. No momento que o urro de dor de Queshon chegou até nós, o poder em torno de Nesta estremeceu. Ela se levantou. Então, Queshon gritou. Olhei em sua direção. Longe de meu pai. A menos de 6 metros, Queshon estava no chão. As asas, partidas em alguns pontos. Sangue escorria delas. Osso despontavam da coxa. Sifões apagados. Vazios. Queshon já os tinha drenado antes de vir até ali. Estava exausto. Mas tinha vindo, por ela. Por nós. Estava ofegante, sangue lhe escorria do nariz. Braços tremiam enquanto ele tentava se levantar. O rei de Hiberno ficou de pé diante de Queshon e estendeu a mão. Queshon arqueou o corpo no chão, urrando de dor. Um osso tinha se partido em algum lugar de seu corpo. Pare. O rei olhou por cima do ombro quando Nesta deu um passo adiante. Queshon disse a ela, sem som, que corresse, com sangue escorrendo dos lábios até a grama abaixo. Nesta observou o corpo destruído de Queshon, a dor em seus olhos, e inclinou a cabeça. O movimento não era humano. Não era feérico. Puramente animal. Puramente predatório. Quando os olhos de minha irmã se ergueram para o rei de novo. Vou matá-lo, disse ela, baixinho. Mesmo? Perguntou o rei, erguendo uma sobrancelha. Porque consigo pensar em coisas muito mais interessantes para fazer com você. De novo não. Não conseguiria ver aquilo acontecer de novo. Assistindo, impotente, enquanto aqueles que eu amava sofriam. O caldeirão espreitava junto a Nesta, um cão a seu lado. Os dedos de Nesta se fecharam. O rei riu com escárnio. E pisou na asa mais próxima de Queshon. Osso se partiu. E o grito? Eu me debati contra as garras do caldeirão. Debati e aranhei. Nesta explodiu. Todo aquele poder, todo de uma vez. O rei atravessou para fora de seu caminho. O poder de Nesta explodiu as árvores atrás do rei até virarem cinzas. Explodiu por aquele campo de batalha formando um arco baixo, e, depois, parou bem nas fileiras hibernianas. Matando centenas antes que eles soubessem o que havia acontecido. O rei surgiu a talvez 10 metros de Nesta e riu das ruínas fumegantes atrás dele. Magnífica! Exclamou ele. Mal treinada, impetuosa, mas magnífica. Os dedos de Nesta se fecharam de novo, como se reunindo aquele poder. Mas ela gastara tudo com um golpe. Os olhos estavam azul-acinzentados de novo. Vá. Foi o que Queshon conseguiu sussurrar. Vá. Isso me parece familiar, ponderou o rei. Foi ele ou o outro bastardo que rastejou até você naquele dia. Queshon estava, de fato, rastejando até Nesta, com asas quebradas e arrastando a perna, deixando um rastro de sangue sobre a grama e as raízes. Nesta correu até ele, ajoelhando-se. Não para confortá-lo, mas para pegar a espada iliriana de Queshon. Ele tentou impedir minha irmã quando ela se levantou. Quando Nesta ergueu aquela espada diante do rei de Hiberno. Nesta não disse nada. Apenas se manteve no lugar. O rei gargalhou e inclinou a espada. Verei o que os ilirianos ensinaram a você. O rei avançou para Nesta antes que ela conseguisse erguer mais a espada. Minha irmã saltou para trás, atingindo a espada do rei com a própria, arregalando os olhos. O rei avançou de novo, e Nesta, mais uma vez, desviou e recuou para as árvores. Levando-o para longe,
para longe de Queixon. Ela conseguiu atrair o rei por mais alguns metros antes de ele se entediar. Com 2 movimentos, o rei de Hibern desarmou Nesta. Com mais um, lhe acertou o rosto com tanta força que minha irmã caiu. Queixon gritou seu nome, tentando, de novo, rastejar até Nesta. O rei apenas embainhou a espada, de pé sobre Nesta, quando ela se impulsionou para fora do chão. Bem. O que mais tem? Nesta se virou e estendeu a mão. Poder branco e incandescente disparou de sua palma e se chocou contra o peito do rei. Uma armadilha. Para fazê-lo se aproximar. Abaixar a guarda. O poder de Nesta fez o rei sair voando para trás, árvores se partiram sob ele. Uma após a outra após a outra. O caldeirão pareceu se aquietar. Tudo o que restava, era isso. Tudo o que restava do poder de Nesta. Ela ficou de pé, cambaleando pela clareira, com sangue na boca de onde o rei a golpeara, e caiu de joelhos diante de Queixon. Levante, choramingou minha irmã, puxando seu ombro. Levante. Queixon tentou e fracassou. Você é pesado demais, suplicou Nesta, mas, mesmo assim, tentou levantá-lo, os dedos raspando na armadura preta e ensanguentada. Não consigo, ele está vindo. Vá, gemeu Queixon. O poder de Nesta tinha parado de atirar o rei pela floresta. Ele agora caminhava batendo os pés na direção de ambos, limpando farpas e folhas do casaco, se demorando. Sabendo que Nesta não partiria. Saboreando o massacre que aguardava. Nesta trincou os dentes, tentando levantar Queixon mais uma vez. Um som fraco de dor irrompeu de dentro do general. Vá, berrou Queixon para minha irmã. Não posso, sussurrou Nesta, a voz falhando. Não posso. As mesmas palavras que lhes dissera a Queixon. Ele grunhiu de dor, mas ergueu as mãos ensanguentadas, para segurar o rosto de minha irmã em concha. Não tenho arrependimentos na vida, exceto este. A voz de Queixon estremecia com cada palavra. Que não tivemos tempo. Que eu não tive tempo com você, Nesta. Ela não o impediu quando Queixon se aproximou e a beijou, de leve. Da forma como conseguiu. Eu a encontrarei de novo, no próximo mundo, na próxima vida. E teremos esse tempo. Prometo, disse Queixon, baixinho, afastando a lágrima que escorreu pelo rosto de Nesta. O rei de Hibern passou para aquela clareira, o poder sombrio fluindo dos dedos. E mesmo o caldeirão pareceu parar, surpreso ou com algum sentimento quando Nesta olhou para o rei, que levava a morte espiralando em torno das mãos, e, depois, para Queixon. E cobriu o corpo de Queixon com o próprio. Queixon ficou imóvel, então, passou a mão pelas costas de minha irmã. Juntos. Eles iriam juntos. Farei um acordo com você, disse eu ao caldeirão. Ofereço minha alma. Salve-os. Que romântico, debochou o rei. Mas imprudente. Nesta não se moveu de onde protegia o corpo de Queixon. O rei ergueu a mão, o poder espiralava como uma galáxia escura na palma. Eu sabia que os dois morreriam assim que aquele poder os atingisse. Qualquer coisa, implorei ao caldeirão. Qualquer coisa. A mão do rei começou a descer. Então, parou. Ele soltou um ruído como se engasgasse. Por um momento, achei que o caldeirão tivesse respondido a minhas súplicas. Mas, quando uma lâmina preta cortou o pescoço do rei, fazendo sangue jorrar, percebi que outra pessoa tinha. Ellen saiu de uma sombra e enfiou reveladora da verdade até o cabo na nuca do rei de Hibern enquanto lhe grunhia ao ouvido. Não toque em minha irmã.